Crianças, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josué e nós estamos aqui para, junto com o meu amigo, conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante mesmo. Meu amigo é um pouquinho diferente. Eu vou chamá-lo aqui, ele está dormindo. Então, e está dentro da mala também. Deixa-me chamá-lo aqui. Tudo bem, Barnabé? Oi, deixa eu dormir. Vem cá. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo bem, senhor? Tudo bem, cumprimenta. Boa noite. Não é assim. Não? Não. Você cumprimenta eles dizendo assim, tudo bem, crianças? Por que não boa noite? Porque não é noite. Ah, é que estava escuro dentro da mala, pensei que estava de noite agora. Não, mas então cumprimenta. Oi, tudo bem, crianças? Prazer falar com vocês. Prazer muito grande, né, Barnabé? É. Que bom. Fala alguma coisa que você gosta de fazer. Eu? O que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir. Dormir. Eu também gosto muito de dormir. Tem mais alguma coisa que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir de costa. Mais alguma coisa? Dormir de lado. Tem outra coisa? Dormir de cruz. Mais alguma coisa, Barnabé? Dormir de ponta cabeça. Como é que você dorme de ponta cabeça? Quando o senhor vira a mala. É só dormir? Não, eu gosto de outras coisas também. Ah, que bom. O que mais você gosta de fazer? Fechar os olhos. Barnabé, fechar os olhos é dormir. Sonhar. Também. Não, eu estou brincando. Eu gosto de cantar. Ah, você gosta de cantar? É. Contar histórias. Eu também gosto de cantar e contar histórias. É. Eu queria que você fizesse o seguinte, então. Você contasse história para os meninos. Você conta? Eu conto. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse assim, o seu nome completo. Meu nome é Barnabé, não sei de quê. Por que é Barnabé o seu nome? É porque... é por causa de 2 homens. 2 homens. É. E quais são esses homens? Um é brasileiro. Um é brasileiro. Então conte a história desse brasileiro. Quem é esse homem brasileiro? Era um homem muito engraçado. Um homem engraçado? Ele contava anedotas. Ele tinha muitos discos sobre brincadeiras com crianças e com adultos. Ah, que bom. Então era um homem engraçado, interessante. Famoso também. Ah, que bom. E o que tem alguma história que ele contava? Ele gostava de contar anedota. Então conte uma anedota que ele gostava de contar. Então ele disse o seguinte, um certo dia ele estava numa cidadezinha e ele chegou lá e ele olhou, a cidadezinha era feia e ele então fez o seguinte, ele entrou num lugarzinho para tomar café. O lugarzinho era feio, ele olhou, tinha uma senhorinha feia servindo todas as coisas. Ele pediu um cafezinho, veio um cafezinho feio e uma xicrinha feia. E ele falou assim, minha senhora, tudo aqui nessa cidade é feio? E ela disse assim, e cada dia está chegando mais. Pois é, então quer dizer que ele era muito feio também. É. E tem um outro Barnabé. Qual é o outro Barnabé? Se esse era um nome engraçado, e qual o outro Barnabé? Esse é um nome muito interessante, é uma história da Bíblia. Ah, então conte essa história da Bíblia. Essa história deve ser interessante. Esse Barnabé era um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele era muito rico. E ele fez o seguinte, ele aceitou Jesus como o salvador da vida dele. E quando ele aceitou Jesus, ele então começou a falar do amor de Jesus para todas as pessoas. E ele então vendeu tudo que ele tinha e deu para os apóstolos, para que pudesse ajudar os mais pobres. Então ele deu o que ele possuía para ajudar os pobres? Para ajudar a igreja e para pregar o evangelho. E ele era um homem que ajudava as pessoas também, consolava, confortava. E um certo dia, ele fez algo muito especial com outro homem. O outro homem era Saulo. A igreja estava sendo perseguida naquela época dele. E Saulo, ele perseguia a igreja. Ele era um homem que amava a Deus, mas ele não entendia que Jesus era Salvador.
para ele Jesus tinha morrido e pronto, acabou. Então, para Saulo, Jesus tinha morrido e nada. Não acreditava na ressurreição de Jesus. E um dia ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. E quando, no meio do caminho, ele caiu por terra. Uma luz forte brilhou e ele então caiu por terra. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus então falou: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Na realidade, Saulo estava perseguindo os cristãos, mas quando persegue os cristãos, também está perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo então os cristãos. E Jesus então fala assim para Saulo: eu sou Jesus que você está perseguindo. Você vai ser um instrumento meu para levar o evangelho para os gentios. E Saulo levantou-se e ele não estava enxergando. E ele foi para Damasco. Foi para a cidade de Damasco? Quando chegou lá, ficou 3 dias sem poder enxergar nada. E lá então, Deus mandou um homem chamado Ananias para poder ajudá-lo. Depois ele teve que fugir lá de Damasco. Ele teve que fugir? Ele era perseguidor, não era? Ele era um perseguidor, como você está falando. Passou a ser perseguido. Passou a ser perseguido? Fugiu dentro de um cesto nas muralhas de Damasco. Teve que fugir. E depois ele tentou encontrar com os apóstolos de Jesus. E aí ele foi e encontrou facinho com eles, porque agora ele tinha Jesus no coração. Não. Não por quê? Os apóstolos ficaram com medo dele. Pensaram que ele estava querendo fingir para poder perseguir melhor. E não acreditaram que ele tinha aceitado Jesus como Salvador. Então, apareceu um homem. Que homem que apareceu, Barnabé? Barnabé. E aí então que apareceu o Barnabé. Ele era um homem de Deus. E aí Barnabé fez o seguinte: fez amizade com Saulo e apresentou Saulo para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus fizeram amizade com Saulo por causa de Barnabé. Por causa do Barnabé. Que interessante, hein, Barnabé? Muito interessante. E depois o que aconteceu mais? Ele começou a levar o evangelho para muitos lugares. E ele foi para Antioquia. E sabe quem ele chamou como companheiro? Quem ele chamou como companheiro, Barnabé? Foi Paulo. Na realidade, ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Mudou para Paulo. E Paulo foi com ele pregar o evangelho para muitos lugares. Ele era um homem de Deus. Esse era o Barnabé. Mesmo a igreja sendo perseguida, ele não importava. Ele estava pronto para falar do amor de Deus e ajudar todas as pessoas. E orar por elas também e ajudá-las particularmente. Particularmente. Que bom, né, Barnabé? Que nome interessante, que nome bonito. Ele era um homem de Deus. Um homem de Deus. E você também é um homem de Deus? Eu? Eu não. Você não é um homem de Deus? Não, eu sou um boneco de Deus. Você é um boneco de Deus. Que bom, que história interessante. O seu nome é interessante. Lembra um homem tão especial como esse Barnabé. E hoje eu queria falar um pouco com as crianças. A igreja está sendo perseguida hoje também. Hoje também está sendo perseguida. Quantas pessoas sendo perseguidas, né, Barnabé? Muitas crianças. E as crianças têm o direito de ouvir e de aceitar Jesus como Salvador. Elas têm esse direito. Elas precisam ouvir. E precisa de pessoas para ir em todos os lugares. E precisa de oração. A igreja precisa de oração até pelos missionários que estão indo pregar o evangelho e por todos que estão sendo perseguidos. Por todos. Esse dia você possa lembrar de orar pela igreja perseguida. A missão Portas Abertas convida todos vocês para fazer assim, orar. E a igreja precisa orar. Nós todos precisamos orar pela igreja que está sendo perseguida. Que bom que a gente pode fazer isso, não é? Barnabé, que bom. Que Deus abençoe e abençoe todos vocês, crianças, abençoe todos que estão orando e que possamos juntos buscar mais a Deus em oração. Então, eu
eu queria despedir das crianças. Você vai despedir? É, Então despede. crianças e crianços. Que é isso que você falou? Crianças e crianças. Não tem crianças e crianças. É só crianças. Crianças só? É. Então, crianças, eu queria despedir de vocês com a minha escadinha eletrônica. Tchau. Até logo. Tchau, então, Barnabé. Você vai voltar para a mala. O quê? Voltar para dentro da mala. Dentro da mala? É. Ai, vida triste. Por quê? Tem que voltar com dentro da mala. É ruim dentro da mala? Entra lá que o senhor vê. Não me cabe dentro da mala. Nem eu sou naquele escrengo lá dentro. Não, mas é a minha casinha. Eu gosto dela. Então tá bom. Despede então. Então eu vou pra casa. Tchau. Cuidado comigo, tá? Tá, vou tomar cuidado. Entra aqui, bem bonito. Cadê minhas quernas? Tá aqui, calma. Vou colocar. Cadê a outra? Tá aqui também. Ih, tá escuro aqui dentro. Pastor, O que foi, Barnabé? não vira a gala não, tá? Ih, virou. As Olimpíadas são um dos eventos mais importantes do mundo. Mas você sabe como esses jogos surgiram? Tudo começou em 776 a.C., na Grécia. Somente homens podiam participar. Os atletas vencedores eram recebidos de volta às suas cidades como heróis, com direito até à coroa de louros. A ideia era unir os povos antigos em um momento de paz, em que as únicas competições se davam por meios de jogos e não por guerras. As Olimpíadas eram uma forma de homenagem ao deus grego Zeus. Por isso, foram banidas quando o cristianismo tomou conta do Império Romano. Os jogos só voltaram a ser realizados a partir de 1896. Só houve uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ninguém queria saber de Jogos Olímpicos durante a guerra. No começo do século XX, as Olimpíadas tinham algumas diferenças dos jogos atuais. Quer um exemplo? Você com certeza já brincou de cabo de guerra quando era criança. O que você não sabia é que essa brincadeira já foi uma modalidade olímpica entre 1900 e 1920. Também em 1920, outra modalidade bizarra fazia parte dos jogos, o tiro ao pombo. Hoje os animais foram substituídos por discos. Sorte dos bichinhos! As crianças também já tiveram sua vez nos Jogos Olímpicos. Em 1924, os pequenos tinham sua própria Olimpíada. Mas a bagunça foi tanta que esse foi o primeiro e o último ano em que as crianças puderam competir. Mas nem só de campeões são feitos os Jogos Olímpicos. Os atletas que demonstrarem espírito olímpico levam a medalha Pierre de Coubertin, que foi o segundo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Esse comitê é prova de como as Olimpíadas mudaram com o tempo. Mais burocratizada e televisionada, as Olimpíadas não perderam seu brilho e continuam chamando a atenção de todo mundo.